análise desses 3 meses iniciais do governo Lula. O presidente reuniu os ministros do terror na mansão assombrada chamada de Palácio do Planalto. Ali, na manhã desta segunda-feira, foi impressionante como o nível da mentira tomou conta do ambiente na maior cara dura, com todos os presentes que subiram ao microfone, dando a impressão que esse é o governo salvador da pátria. Preste atenção agora a como se pega uma mentira. Veja. Eu vou pegar os 3 meses, até março. Eu estou pegando aqui todos os valores empenhados até março. Nós, em 2023, já empenhamos 3 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado foram empenhados apenas, até março, 892 milhões de reais. Investimento em recursos hídricos. Nós, até março, investimos 323 milhões de reais. O ano passado, até março, só 82 milhões de reais. Investimento em ciência e tecnologia. Não estou nem falando das bolsas. Nós investimos até março 535 milhões de reais. Eles investiram 128 milhões de reais. Infraestrutura de saúde. Nós investimos até março 145 milhões de reais. Eles investiram até março do ano passado só 56 milhões de reais. Hidrovias. Nós investimos 328 milhões de reais até março. Eles investiram apenas 34 milhões de reais. Habitação. Nós investimos até março 203 milhões de reais. Eles, o ano passado, não investiram nada. Lula, no início do mandato, disse que recebeu o governo totalmente destruído. Quem se lembra disso? Falava até um dia desses que não havia mais dinheiro para nada, que era necessário aprovar emenda constitucional para romper o teto de gastos, porque o país estava lascado, quebrado, no fundo do poço. Então vejamos, em 3 meses de governo, segundo foi anunciado na Mansão dos Horrores nesta segunda-feira, dia 10 de abril, o governo Lula já investiu 3 vezes mais que Bolsonaro e na casa dos bilhões de reais. Você prestou atenção nessa pegadinha? 3 vezes mais. Mas como? Se o Brasil estava quebrado, sem dinheiro e em condições de abismo, de falência. Se não havia dinheiro, de onde Lula tirou para investir tudo isso só nos primeiros 3 meses do ano, se os cofres estavam secos? De onde ele tirou os recursos que disse ter investido mais de 3 vezes superior ao que foi gasto por Bolsonaro? A gente quer saber. Foi um milagre? O homem é um multiplicador de pães e peixes e ninguém sabia disso. Só para lembrar, 37 ministérios e seus orçamentos e penduricários não são brincadeira. Para cobrir esses gastos públicos e salvar o país com todos esses valores bilionários de investimentos, o plano tem de ser de outro mundo. Um plano, inclusive, que ainda não foi revelado para ninguém. Alguém tem alguma ideia de como será feito isso? Lula apenas disse que vai enfrentar as dificuldades quando elas aparecerem, mas não disse como. E por quê? Porque nem ele e nem o governo dele sabem o que fazer. É tudo um caos. Das duas, uma é mentira com toda certeza. Número 1. Se o Brasil estava sem recurso, mostre aonde e o que o presidente fez para conseguir o dinheiro que foi usado para esses investimentos altos que ele disse já ter feito. Ninguém consegue fazer mágica e encher os cofres públicos em apenas 3 meses. Se o país não tinha dinheiro, então Lula mentiu ao anunciar os números de hoje. 2. Por outro lado, se foi verdade mesmo o que ele disse na reunião com os ministros, então mentiu quando anunciou lá atrás que o Brasil estava quebrado. Para investir 3 vezes mais que Bolsonaro em apenas 100 dias, é porque tinha dinheiro guardado. Os caixas estavam cheios, exatamente como Paulo Guedes falou quando o atual governo assumiu. Entendeu? Ficou claro? Para investir o que foi dito, Lula teve de contar com as verbas que já estavam em caixa. Então, o que foi verdade nas palavras dele? Essa é a estratégia de quem adora uma mentira para convencer os desavisados. É contar uma mentira como se ela fosse verdade, com um mentiroso, inclusive ele, acreditando no que está dizendo. Assim você passa a dúvida para quem está te ouvindo, fazendo com que você ache que está equivocado. Esses caras sabem muito bem como fazer isso. Quem vai lá para checar os números que o presidente citou hoje? Quem for, vai descobrir, se for verdade mesmo, que os caixas estavam cheios de verdade, que o país não estava quebrado e que a equipe de Bolsonaro fez um dos melhores governos de todos os tempos, respeitando o teto de gastos.